Bom, pessoal, então, como eu tinha falado com vocês, né, semana passada, não estava muito bem de saúde para conseguir ministrar a aula para vocês, e aí eu acabei ajustando com vocês para que a gente fizesse, para que eu gravasse essa aula depois aqui no Teams, né, como eu estou fazendo agora, e aí, de acordo com a disponibilidade de cada um, que vocês possam assistir, né, essa aula que eu estou gravando aqui para vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, é só falar, né? Ou aqui via Teams, ou então, se for o caso, como vocês tenham contato, o meu contato pelo Zap, que vocês tirem dúvida aí também pelo Zap, caso exista dúvida, né? Então, aí a nossa última aula, que vai entrar na confecção do portfólio de vocês, e o que a gente vai estar trabalhando aqui hoje na aula é o controle, né, microbiológico de produtos estéreis. Vocês viram, né, o conteúdo referente à parte de controle microbiológico de produtos não estéreis, né? Inclusive, foi feita até uma prática, né? A primeira aula eu fui com o professor Marcos, ou foi o Igor com o professor Marcos, e na segunda aula, que foi a aula de leitura das placas, o professor Marcos acompanhou vocês, né? Então, a parte de controle de produtos estéreis, a gente não vê a parte prática, vê apenas a parte teórica, que é exatamente esse conteúdo que a gente vai começar a visualizar agora na aula, tá? Então, eu vou passar para vocês aí o conteúdo, e como eu disse, qualquer dúvida eu vou estar à disposição, tá? Então, basicamente, o que a gente vai estar vendo aí na aula de hoje, né? Nós vamos trabalhar a questão da qualidade dos medicamentos e dos insumos, né? O que importa não é apenas o princípio ativo que contém, mas os insumos também, porque apesar de eles não estarem ou eles não atuarem promovendo, né, a ação farmacológica, ou seja, não é um princípio ativo, mas eles podem também ser uma fonte de contaminação, né? Então, é importante que a gente faça o controle não só do medicamento, do princípio ativo, mas também dos insumos, né, de todos os recipientes que a gente pode ter aí, ou que a gente vai adicionar aí para a formulação do produto por completo. Então, o que é que a gente precisa estar, de certa forma, trabalhando e visualizando para atender, né, a esse critério de esterilidade? A gente precisa estar acompanhando todas as boas práticas de fabricação, né, durante todo o processo de produção, e também atestar lá no final, no produto acabado, que esse produto realmente tem aqueles requisitos, né, que são necessários para ser, né, classificado, para ser disponibilizado como um produto estéril. Então, a gente também vai estar vendo a questão do controle de qualidade, né, o sistema de garantia de qualidade para que esses medicamentos consigam ter essas características, e também falando um pouquinho sobre os ensaios microbiológicos que a gente precisa realizar para ter a certeza, né, de que esse produto é um produto com isenção de micro-organismos. Então, basicamente, o que é que a gente precisa ter para, né, chegar a esse produto como sendo um produto, como sendo um medicamento de qualidade? Ele tem que possibilitar, né, ao cliente, ao paciente que vai fazer uso desse produto, uma boa disponibilidade, uma baixa toxicidade, uma boa absorção. Para isso, eu preciso, né, ter um medicamento que tenha uma efetividade e uma segurança comprovado. Preciso também ter a possibilidade de mais de uma via de administração. E esse produto, né, esse medicamento tem que ter uma rotulagem e uma posologia adequada. Tudo isso a gente vai atrás ou a gente busca para atender a qualidade no uso daquele produto. Então, eu tenho que fornecer ao meu cliente, eu tenho que fornecer ao meu consumidor, né, que nesse caso é importante a gente salientar que o meu consumidor, que o meu cliente está fazendo uso desse produto, está fazendo uso desse medicamento, porque ele está tendo, né, alguma deficiência, provavelmente ele tem algum quadro patológico. Afinal de contas, ninguém usa um medicamento por usar, né? Na maioria das vezes você está usando porque você teve algum problema aí de saúde, claro, com exceções, mas na maioria dos casos é isso que ocorre. Então, o que é que eu preciso fazer, ou qual caminho eu preciso seguir para atender a famosa tríade, né? Que vocês com certeza já ouviram falar em outras disciplinas. Eu preciso que o meu produto tenha eficácia, qualidade e segurança naquilo em que ele se destina a
utilizar, né? Ou naquilo que ele se destina a fazer. Então, o meu medicamento ele tem que ter essa eficácia, tem que ter qualidade, tem que ter segurança. Eu preciso dar ao meu paciente esse atestado no uso daquele determinado produto. E aí vem o grande questionamento, né? Como eu consigo garantir essa qualidade de medicamento? Né? Como eu consigo dar ao meu usuário essa certeza que o produto que ele vai utilizar tem uma qualidade associada a ele? Afinal de contas, ninguém faz teste de qualidade para usar o produto, né? A gente compra esse produto e se assegura na certeza de que aquele laboratório, que aquela indústria farmacêutica que produziu o produto, seguiu todo um rigor de qualidade na produção dele e que eu estou adquirindo um produto que tenha aquelas determinadas características de segurança. Ninguém faz um ensaio de qualidade, ninguém faz um ensaio, né, para testar a ausência de micro-organismos, seja ele patogênico ou não, em casa antes de fazer o uso. Né? Então, a gente compra, entre aspas, às cegas, imaginando que quem, né, é o responsável por produzir seguiu tudo aquilo que é preconizado dentro das boas práticas de fabricação. Para isso, né, o que é que a gente vai ter que ter aí atestado nessa... Eita, peraí, que o slide saiu aqui para mim. Só um minutinho, pessoal, tá? Pronto, voltou. Então, o que é que eu preciso ter, né, para garantir essa qualidade? Eu tenho que atender não só a matéria-prima, ou seja, os insumos que eu vou utilizar para produzir o medicamento, eles têm que, de certa forma, ter uma certa garantia de procedência, eu tenho que ter uma segurança que aquela matéria-prima que eu estou utilizando tem os parâmetros de qualidade que são exigidos, né? Ou seja, é necessário ter uma totalidade de providências que sejam tomadas com o objetivo de garantir que o meu medicamento vai estar dentro daqueles padrões de qualidades. Então, o que é importante a gente entender? Eu não vou atestar a qualidade do meu produto acabado apenas. Eu tenho que partir lá dos produtos, da minha matéria-prima para a produção do meu produto final, tendo a certeza de que essa matéria-prima tem toda aquela qualidade exigida, independente de ainda ser o insumo, independente de ser ali um produto que, de certa forma, entre aspas, não é responsável por promover a atividade farmacológica. Mas ele não vai ser adicionado no produto? Se vai ser adicionado, ele também tem que ter, de certa forma, segurança. Caso contrário, eu atesto que o meu insumo é de boa procedência, é de boa qualidade, mas vem lá uma substância que eu adicionei para agregar alguma característica e ela, por estar com algum contaminante, acabou, né, de certa forma, tornando todo o meu fármaco, todo o meu medicamento impróprio para uso. Então, o que é que a gente basicamente precisa ter de garantia da qualidade para essa matéria-prima? Vamos supor lá que eu vá produzir um comprimido de paracetamol. Esse meu insumo farmacêutico, ele tem todas aquelas características que a farmacopeia preconiza, né? Então, ele tem aquela característica física, ele se apresenta como pó, cristalino, branco, ele é solúvel em água. Então, todas essas características relacionadas ao meu insumo, né? Com relação ao meu insumo farmacêutico, ao meu princípio ativo, eu tenho que ter atestado. Mas é só o insumo que eu preciso ter essa certeza? Não. Eu preciso também atestar isso para os meus processos de produção. Então, eu tenho que ter matéria-prima com qualidade, mas eu também tenho que ter certeza que toda a cadeia produtiva, todo o percurso até que essa minha matéria-prima, esse meu princípio ativo, esses meus recipientes sejam transformados em um medicamento final. Toda essa linha produtiva, todo esse processo de produção, ele tem que ser conduzido seguindo as boas práticas de produção, seguindo todos os rigores relacionados ao controle de qualidade. Tem que ter toda uma documentação, né, atestada principalmente via POPs, que são procedimentos operacionais padrão,
que dão a rastreabilidade e, principalmente, a capacidade de reprodutibilidade daquele processo, seja o processo de execução em si da manipulação do produto, mas também todos os procedimentos relacionados ao processo externamente falando, como assim? A limpeza da sala, a limpeza do equipamento, né? A forma de retirada de amostras, a forma de mudanças de variação de lote, né? Mudanças que eu digo assim, mudança de operador, tudo isso a gente tem que ter, de certa forma, um rigor para que todas as boas práticas de fabricação consigam fazer com que o processo final chegue a um produto de excelência, chegue a um produto que tenha qualidade, tenha eficácia e tenha, de certa forma, atendimento a todas aquelas exigências preconizadas em normas, né? Preconizadas, por exemplo, também na farmacopeia. Então, para isso, né, como eu disse, as boas práticas de fabricação não estão relacionadas apenas com o insumo, com o produto, com a matéria-prima em si. Todos os outros processos também têm que estar dentro dessas boas práticas de fabricação. Por exemplo, a sanitização e a higiene do local, né? Eu tenho que ter uma limpeza dos equipamentos, eu tenho que ter uma sala, que a gente chama de sala limpa, para a manipulação de produtos estéreis. Essa manipulação é feita em salas que tenham aquele rigor determinado, né, exigido para a manipulação daquele determinado produto. Então, a gente tem as salas limpas e as classificações, né, dos locais em si, como classe A, classe B, classe C, classe D, cada um com as suas exigências específicas, mas eu também tenho que ter uma garantia desse produto, desse processo de fabricação, quanto ao pessoal, que muitas vezes é uma das principais fontes de contaminação, né? A gente tem micro-organismos na superfície da nossa pele, no nosso cabelo, né? Na nossa epiderme, na nossa vestimenta. Então, como eu posso ter certeza que esse pessoal que vai manipular, ou seja, o equipamento humano que está ali envolvido no processo também não seja uma possível fonte de contaminação? Então, eu tenho que ter POPs, né, para paramentação, POPs para a forma de vestimenta, POPs para a saída do local de manipulação e a entrada. Como é que eu vou fazer com que esse funcionário saia e entre sem que ele traga contaminação para dentro do local? As instalações, né, para vocês terem ideia, uma bancada, uma superfície não pode ter o que a gente chama de remendos, né? Tem que ser uma superfície contínua, de preferência arredondada e de fácil higienização. Caso contrário, eu posso ter a bancada como sendo uma fonte de contaminação, né? As frestas, as partes que a gente costuma dizer que são as emendas, elas podem ser foco para reter água e, consequentemente, ser uma possível fonte de contaminação e de proliferação desses micro-organismos. A limpeza dos equipamentos, que tipo de água está sendo utilizado para limpar esses equipamentos, que tipo de produto sanitizante está sendo utilizado, né? Como é feita a forma de limpeza em si. Para vocês terem ideia, eu limpo com um pano, né? Se for o caso de um local que seja limpo dessa forma. Qual é o tipo de movimento que eu faço? São movimentos circulares? São movimentos de dentro para fora? É em qualquer sentido que eu faço essa limpeza? Então, tudo isso que às vezes poderia passar de forma despercebida, para uma linha de produção de produtos estéreis não pode passar. Eu preciso ter tudo validado, eu preciso ter tudo descrito, a fim de ter, ao final do meu processo, a garantia de que o processo foi conduzido da forma mais segura possível, gerando, ao final, um produto isento de contaminação. Então, para tudo isso, a gente precisa ter, né, um controle de qualidade sendo conduzido, sendo planejado, na verdade, da melhor maneira possível, e a garantia de qualidade vem para isso, para ter a certeza que ele está sendo conduzido da melhor maneira possível, a fim de assegurar, ao final do processo, né, a certeza da geração de um produto acabado com tudo aquilo de segurança que é requerido e que é exigido para um produto estéril, tá? Eu acho que não é o caso, mas só se alguém ainda tiver uma dúvida, o que são esses produtos estéreis, né?
produtos para administração por via enteral, produtos injetáveis, né? Produtos para aplicação oftálmica também são produtos estéreis, né? São produtos que requerem a isenção total de micro-organismo, uma vez que serão aplicados, né? E de certa forma, não tem alguma barreira para, entre aspas, eliminar essa possível contaminação. É diferente, por exemplo, de um produto que seja administrado por via oral, que o ácido clorídrico poderia ser uma barreira para impedir, né, o desenvolvimento desse micro-organismo. Um produto estéril, o local de aplicação dele, a gente, de certa forma, não tem essa barreira, ele cai diretamente na corrente sanguínea. Então, isso faz com que haja, né, que seja requerida uma exigência muito maior para esse produto, já que essa barreira, né, que poderia ser um impedimento à entrada desse micro-organismo no corpo, entre aspas, não existe. Então, para isso, a gente vai validar todo esse caminho até chegar ao produto acabado, e chegando no produto acabado, eu ainda vou ter que ter a certeza, numa retirada de amostragem dentro da minha população total, que esse produto acabado, ele realmente tem aquela segurança biológica necessária para a produção daquela formulação, ok? Lembrando, para a produção de um comprimido, eu tenho o mesmo rigor de exigência que para a produção de um colírio oftálmico? Não. No caso de um comprimido, por exemplo, paracetamol, existe a possibilidade de alguns micro-organismos que podem estar presentes. Mas esses micro-organismos vão estar presentes até um certo percentual, e existem alguns micro-organismos que não vão poder estar presentes, por serem patogênicos, tá? Para produto estéril, não é permitida a presença de nenhum micro-organismo. Eu tenho que ter a certeza que não existe ali nenhum micro-organismo, porque, como eu acabei de citar para vocês anteriormente, essa porta de barreira não existe, já que o medicamento vai cair diretamente na circulação sanguínea, ou em um local que vai jogar esse medicamento diretamente para a corrente sanguínea, tá? Como uma área bastante vascularizada, como é o caso, por exemplo, da mucosa ocular, a conjuntiva ocular, tá? Bom, então, para isso, eu preciso ter a garantia de qualidade em todo o meu processamento, desde a minha matéria-prima, passando pelos processos de produção, né? Toda a minha linha produtiva, toda a minha cadeia produtiva, desde o momento da manipulação até o momento da limpeza, como eu já citei anteriormente, até o meu produto acabado. Tudo isso eu tenho que estar ali envolvido para ter a certeza de que eu cheguei ao final do meu processo gerando o produto com segurança, eficácia e qualidade, que é o que a gente sempre busca na produção de um produto. Então, para vocês terem ideia, né, aí, do que é que a gente pode ter, né, de acesso ou de contato, quando a gente não segue esses rigores de garantia, né, todas essas boas práticas de fabricação. A Anvisa suspendeu aí, ó, lotes de solução para diálise, após observar a detecção de bactérias. Então, imagino que é um paciente já debilitado, né, que vai fazer, por exemplo, uma diálise, fazer uso aí de um produto, né, e esse produto ser a fonte de contaminação. Então, um paciente que já apresenta um quadro de debilidade, fazer uso de um produto onde você teria, né, a suposição, teria a ideia de que aquele produto jamais iria piorar o seu quadro de saúde, isso ocorre uma vez que foi feito na linha de produção ou houve durante a linha de produção, seja no momento da manipulação em si, seja lá no momento do invase, seja no momento do transporte, houve a contaminação por uma bactéria. Então, a gente não quer que isso ocorra. Para que isso não ocorra, eu tenho que atestar que todo o caminho vai ser seguido da maneira mais correta possível, se seguir todos os critérios estabelecidos para se atingir esse parâmetro de qualidade. Então, aqui eu levanto o questionamento para vocês, né? Será que é possível ou é correto utilizar uma matéria-prima de baixa qualidade, depois tentar usar um tratamento antimicrobiano no produto, por exemplo, um aquecimento, né, para tentar retirar o micro-organismo que esteja ali
presente, já que eu usei uma matéria-prima de baixa qualidade. Então, pessoal, muitas vezes isso não é possível de se realizar a fim de retirar essa contaminação. Por quê? Em alguns processos, como, por exemplo, a utilização de calor, a gente pode estar alterando o princípio ativo daquele produto que ia ser utilizado, né, o que iria ser aí a ação, promover a ação farmacológica com o uso daquele produto. Então, o que é que eu tenho que buscar? É o famoso prevenir para não ter que remediar. Eu vou usar uma matéria-prima que eu tenha a certeza que não houve essa contaminação prévia, que ela não é a fonte de contaminação. É mais fácil eu ter essa matéria-prima de boa qualidade, de boa procedência, ou seja, eu prevenir, do que eu produzir e lá no final, no meu produto gerado, eu tentar encontrar algum meio, algum processo de retirar o micro-organismo que estava ali dentro. Em alguns casos, eu não consigo retirar, porque alguns dos processos para a inativação desse micro-organismo podem alterar a estabilidade química dos outros agentes formulantes do medicamento, né? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é, a depender do momento da contaminação, até o momento que a gente poderia fazer esse processo de retirada, esse micro-organismo pode, por exemplo, ter se multiplicado. Então, o que é o correto? Né? É eu usar uma matéria-prima e lá no final fazer um processo para tornar esse produto estéril? Não. O correto é eu partir de um produto já isento de contaminação. Seguir toda a linha produtiva, toda a cadeia produtiva, sob todo o rigor de controle de qualidade, para quando chegar lá no final eu ter a certeza, né, ou a maior porcentagem de certeza possível de que eu gerei um produto acabado isento de contaminação. Então, é muito mais fácil a partir da matéria-prima, tendo essa isenção de contaminação, do que eu deixar para lá no final do processo, né, ou no caminho, nas etapas finais, inserir mais uma etapa, né, na linha de produção para fazer a inativação desse micro-organismo. Certo? Bom, então, basicamente, o que a gente pode intitular como sendo monitoramento ambiental? O monitoramento ambiental, pessoal, é o acompanhamento regular de todos os níveis de contaminação microbiana da atmosfera, das superfícies sólidas e do material humano, né, do material individual relacionado no processo de produção ou na área produtiva em si daquele medicamento. Então, como eu já pincelei aí para vocês há alguns slides atrás, muitas vezes pode passar despercebido o local, a superfície, né? Se atenta tanto para o processo em si, se atenta tanto, né, para ter uma matéria-prima, que seja uma matéria-prima comprada de uma boa procedência, mas às vezes se peca, né, no treinamento de pessoal, no atendimento desse pessoal da utilização dos EPIs de maneira correta, né? Tudo isso aí vai estar envolvido. A água, muitas vezes, utilizada para higienizar o local, a solução utilizada para fazer a higienização daquele ambiente, tudo isso pode ser uma possível fonte de contaminação. E isso não pode passar despercebido. Então, a gente tem que, de certa forma, cercar a nossa linha de produção por todas as áreas possíveis para ter a certeza ou para tentar garantir, dentro de tudo que é possível, né, a isenção ou reduzir a possibilidade de contaminação desse produto. Então, a gente vê isso, inclusive, até na aula prática de produtos não estéreis, né? A gente explica para vocês o que a gente vai fazer lá na aula, a gente pega as placas de Petri, cita lá no quadro, às vezes a gente está falando, né? Ou eu, ou o Marcos, ou o Igor dando essa aula, explica para vocês, né, toda a necessidade que a gente tem de seguir o processo, seguindo todos os EPIs e tentando chegar a um resultado mais fidedigno, ou seja, eu quero avaliar se o produto não tem contaminação. Mas a gente está falando aqui, às vezes, na aula, e vocês estão com a luva mexendo no celular, vocês colocam o celular lá em cima da bancada essa que a gente pediu para vocês passarem álcool 70 antes de começar. Aí você vai, coloca o celular, né? Traz o caderno, traz uma folha que pode ser uma possível fonte de contaminação externa.
E, às vezes, a depender de se você está fazendo essa manipulação perto ou não do bico de Bilsen, da chama, você pode estar levando a contaminação ali e ter um resultado falso positivo. Ou seja, fui analisar, vi que tem lá um micro-organismo, atrelo aquele micro-organismo ao medicamento, mas muitas vezes pode ter sido uma contaminação trazida pelo manipulador, pelo analista no processo ou no momento de processamento daquela análise. Então, eu não tenho como assegurar, né, a minha matéria-prima, assegurar o meu processamento, dizer ao meu manipulador, dar um treinamento a ele, exigir a utilização do EPI, mas ele vai lá para a linha de produção e quando chega lá ele baixa a máscara. Quando chega lá ele usa a luva, né? A mesma luva que ele está manipulando para fazer outro tipo de procedimento. Então, a gente tem que ter o cuidado também com o profissional, né? Com o indivíduo, porque ele, às vezes, pode ser a principal fonte de contaminação e, infelizmente, a principal fonte ou a fonte mais difícil de conseguir ser treinada e controlada para seguir sempre os mesmos procedimentos da maneira mais correta possível. Então, tenho que controlar tudo, tá? Para atingir esses fatores que são requeridos, né? A gente deve seguir as RDCs, né, as normas, as instruções normativas, como, por exemplo, a instrução normativa número 35, que vai dispor das boas práticas de fabricação que são complementares aos medicamentos estéreis. Então, essa instrução normativa aí, ela cita, né, ela fala exatamente sobre toda essa divisão que a gente tem, né? Os produtos que devem ser manipulados ou classificados, ou exigem, né, um local, um grau de higienização de classe A, de classe B e de classe C. Então, a depender do local, então, o local de manipulação do produto, claro que eu tenho ali, naquele local de manipulação, uma exigência, né, uma isenção de contaminação muito maior do que o local, por exemplo, para armazenagem do produto já acabado, já na embalagem secundária. Mas isso quer dizer que esse setor para armazenamento do produto já acabado não precisa ter um controle? Precisa. Por quê? Porque o produtor, né, o manipulador, o técnico lá que está trabalhando, que manipula o produto e vai levar essa caixa acabada até o local, ele vai retornar. Então, será que nesse retorno ele não pode estar trazendo a contaminação? Então, eu tenho que ter, né, esse controle, essa certeza de que toda a minha linha produtiva, toda a minha cadeia produtiva ali, vai ter um rigor de, por exemplo, qual é o fluxo que pode seguir. Eu posso sair do local grau A para o local de grau B? Pode. Mas eu posso retornar do local de grau B para o local de grau A sem ter, por exemplo, a higienização da minha vestimenta? Provavelmente não, tá? Então, esses locais, esses rigores que devem ser seguidos no ambiente, a gente vai ter que ter uma classificação de acordo com o local em si. É um local que manipula diretamente, é um local que só embala, é um local que só armazena. Então, tudo isso aí a gente tem que ter esse rigor para ter a certeza que todo o caminho está sendo seguido da maneira correta, tá? Então, como eu já citei para vocês lá anteriormente, mas aí só deixando mais claro, o que são esses produtos estéreis? Os produtos injetáveis, os produtos para aplicação na conjuntiva, né, ocular, então, de certa forma, as formas farmacêuticas oftálmicas, sejam elas soluções, loções, pomadas ou cremes, e todos aqueles produtos correlatos que são classificados como correlatos estéreis, né? Então, todos esses produtos, eu tenho que ter a certeza que eles estão sendo comercializados, que eles estão sendo vendidos com isenção total de micro-organismos. É isso que eu preciso ter para atribuir àquele meu produto o selo ou dizer que aquele meu produto é um produto estéril, tá? Então, por definição, esses produtos devem ser livres de micro-organismos viáveis, sendo importante entender que este é um requisito absoluto, ou seja, não tem exceção, né?
Dessa forma, a presença de uma única célula, é só uma, professor, mas essa uma, se ela estiver viável, ela pode se multiplicar e essa multiplicação acabar aumentando, duplicando, triplicando, quadruplicando a quantidade de micro-organismos dentro daquela formulação. Então, para eu ter a certeza que esse requisito está sendo atribuído, eu tenho que realizar testes de esterilidade. Para que são esses testes? Eles são adicionados, né, a uma amostra do material para atestar, para dar a ele a certeza de que esse produto aí, depois de passar pelo período de incubação, né, eu fornecendo ali aquele meu micro-organismo, se ele estiver ali presente, condições de crescer, né, fornecendo o meio de cultura adequado, incubei, passei lá o tempo, fui analisar, não houve crescimento de micro-organismo. Aí eu tenho a certeza que esse meu produto atende, né, ao estabelecido na farmacopeia e ele é um produto isento da presença de micro-organismos, sendo por isso permitido a ele a atribuição de um selo de esterilidade. Ok? Bom, para isso, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso adotar como medidas para tentar aumentar a segurança em relação à produção desse meu medicamento estéril? Como eu já citei, né, anteriormente, eu tenho que ter matérias-primas dentro da especificação. Quanto menor o nível de contaminação dessa minha matéria-prima, maior a certeza que eu tenho de que esse meu processo não vai gerar, ao final, um produto contaminado. Tenho que não só ter a certeza com relação à matéria-prima, mas também ao local, às salas limpas, ao sistema de filtração de ar, por exemplo, utilizando o que a gente chama de filtros EPA, né, que são os filtros de alto rendimento, são filtros importados, que retêm micro-organismos que possam estar ali presentes naquele ambiente. E, se for o caso também, aplicar os procedimentos de esterilização e de validação de esterilização. Isso é aplicável a quê? Aplicável, né, aos produtos, mas aplicável também, principalmente, aos equipamentos. As máquinas, as maquinarias para manipulação daquele produto precisam ser higienizadas. E para essa higienização, por exemplo, higienização da capela de fluxo laminar, higienização do meio para promover ou para gerar a solução daquela solução oftálmica. Tudo isso eu tenho que ter certeza que está em um local limpo e que está sendo também limpo com água que não tenha contaminação, soluções de limpeza que não tenham contaminação. O pessoal que vai realizar a limpeza daquele ambiente estejam também seguindo todas as recomendações, seguindo os POPs preconizados para execução daquela tarefa de maneira correta. Mas ainda assim, em alguns casos, a gente pode fazer uso de alguns recursos, como, por exemplo, calor, utilização de gás, né? Alguns gases são utilizados para retirar a presença de algum micro-organismo que estivesse no ambiente que pudesse ter entrado em contato com a manipulação, né, com o produto durante a manipulação, radiação, além de processo de filtração com membranas específicas, tá? Membranas que tenham poros reduzidos, muito pequenos, para que consiga, caso haja a presença do micro-organismo, para que ele consiga ser retido, né, pela malha lá daquela membrana no momento da filtração. Então, a contaminação microbiológica desses medicamentos podem acarretar riscos, né? Riscos de infecção para o usuário com o uso daquele produto em si. Então, ninguém usa um produto para se contaminar. Pelo contrário, você, na maioria dos casos, quando a gente está falando de medicamento, você está usando ou para prevenir o desenvolvimento de um micro-organismo, né? Ou você está fazendo aquilo ali, fazendo uso daquele produto para reduzir um possível quadro patológico que você esteja enfrentando naquele momento. Então, sei lá, vou fazer uma cirurgia no meu olho. Você muitas vezes vai fazer uso de um colírio durante alguns dias após a cirurgia para evitar o desenvolvimento de algum micro-organismo que possa ter entrado naquela região durante a execução em si do processo cirúrgico, ou mesmo depois, já que você tem ali uma porta aberta para a entrada do micro-organismo, quando muitas vezes você rompe
aquela membrana que estava íntegra, você rompe aquela região ali do olho, que era uma região, de certa forma, estéril, né? Então, para isso, a gente faz uso de um medicamento estéril, que você tenha a certeza de estar isento, ou seja, você está usando um produto que você tem certeza que não tem ali dentro a presença de nenhum micro-organismo patogênico, ou de qualquer outro micro-organismo que tendo esse acesso fácil ao local, conseguisse se desenvolver, conseguisse se multiplicar e conseguisse causar aí algum quadro, né, de doença naquela região, naquele indivíduo. Então, para isso, o sistema ele tem, né, o sistema de garantia de qualidade, ele tem que garantir que o produto cumpra essas especificações. Onde é que vão estar essas especificações? Na farmacopeia. Essas recomendações, pessoal, que estão na farmacopeia, elas exigem, né, alguns parâmetros para serem seguidos. Isso quer dizer que a sua empresa tem que seguir exatamente daquele jeito, ou ela pode adequar, por exemplo, aumentando ainda mais o rigor? Pode. Se isso for um aumento, né, ou, de certa forma, se você está fugindo ao que a farmacopeia preconiza, mas está fugindo, tornando o rigor maior para o controle, é permitido. Agora, se você está fugindo ao que a farmacopeia preconiza para reduzir esse rigor, aí isso não vai ser permitido, tá? Então, a farmacopeia estabelece alguns limites. Esses limites, no mínimo, têm que ser atingidos. Se você quer atingir mais do que o cara está pedindo, perfeito. Atingir menos, não é permitido, tá? Bom, para isso, a gente vai ter que seguir alguns procedimentos para realizar esse teste de esterilidade. Primeiro, a gente não testa tudo. A gente testa uma parte. Então, o que é essa parte que a gente vai testar? É a amostragem. A gente vai retirar uma parte da minha população como um todo, e é nessa parte da minha população como um todo que eu vou realizar os meus testes de esterilidade. E como é que eu vou fazer esse critério de amostragem? É ao Deus dará? Não. A farmacopeia vai delimitar qual é o número de unidades que você precisa retirar, ou seja, qual é o meu percentual amostral, qual é a parte que eu vou ter que retirar do meu todo para testar, né? Qual é o número mínimo que é preconizado para a realização desses testes? Então, a farmacopeia preconiza esse número mínimo. Então, dentro desse número mínimo, eu vou ver, é uma preparação parenteral, é um antibiótico sólido, é um produto para a saúde, que tipo de produto é esse? De acordo com o tipo, né, que está aí descrito na primeira coluna, eu vou olhar lá o que é que ela preconiza na segunda coluna, se é 6 unidades, se são 4, se são 10, se são 20, ela vai especificar lá quanto é, e aí você vai ter que testar no mínimo essa quantidade. Eu expliquei lá anteriormente, né? O que é esse mínimo? Se a farmacopeia preconiza para você testar no mínimo 5, eu posso testar 4, professora? Não, porque é menos do que o mínimo que ela exige. Mas eu posso testar 10, professora, só pede para testar 4, mas eu quero testar 10. Posso? Pode. Você está indo a mais, você está, de certa forma, aplicando ali um rigor maior do que o que a farmacopeia preconiza. Certo? A mais pode, a menos não. Então, qual é a quantidade de meio de cultura também que eu vou estar utilizando aí para realizar esse teste? Ela também vai preconizar qual é essa quantidade, tá? Por que ela preconiza essa quantidade de meio de cultura? Porque ela está estipulando ali, dando condição, né? Dentro desse parâmetro de meio de cultura que está sendo fornecido a esse material, eu ter a possibilidade de, se existir nem que seja uma célula viável ali, ela ter condições de se multiplicar. Então, quando ela preconiza esse meio de cultura, ela está dando condições de, havendo o mínimo de contaminação possível, ela tendo acesso a toda aquela quantidade de meio de cultura, ela consiga se desenvolver. Esse rigor, ela não delimita de forma tão detalhada para os testes para produtos não estéreis, né? Então, aqui o rigor é muito maior. Então, se a gente for no farmacopeia, ela vai estar lá descrito o que são esses testes de esterilidade. São testes que vão ser aplicados a insumos farmacêuticos, ou seja, aos recipientes, a medicamentos
e há produtos para a saúde que, de acordo com a farmacopeia, devem ser estéreis, sendo adequados para revelar a presença de bactérias e de fungos. Contudo, um resultado satisfatório indica que não foi encontrado micro-organismo contaminante, sendo assim, ou sendo por isso, possível de a gente ter ali uma amostra caracterizada como uma amostra que atende aos requisitos para ser classificado como um produto estéril. Ok, pessoal? Bom, então, essas foram as referências, né, que eu utilizei aí para a formulação da aula. Essa aula realmente ela é bem curtinha mesmo. Quando eu dou pelo Teams, então aí ela se torna mais curta ainda, né, já que a gente não tem a interação, não tem as dúvidas de vocês. E aí a gente acaba, de certa forma, tendo uma aula mais rápida, já que não existe essa troca, né? Já que praticamente não, né? Já que é só o professor falando aqui. Eu não tenho esse feedback aí do outro lado para de vocês. Mas qualquer dúvida, como eu falei lá no início, né? E repito novamente, eu estou à disposição de vocês, né? Esse conteúdo tem que também estar adicionado no portfólio para entregar e para compor a terceira nota da avaliação de vocês. E qualquer dúvida, volta aí na aula de novo, assiste, e se tiver ficado algum ponto aí não muito claro, sinaliza, né, que aí eu tento tirar a dúvida de vocês via WhatsApp, via Teams, ou então até de forma presencial lá na faculdade, caso vocês se encontrem comigo, certo? Então, até mais, e como eu disse, qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau, pessoal, obrigada!